Olá pessoal, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Aline do Prado. Por favor, deixe o seu like, isso ajuda muito na divulgação do vídeo. E se você não for inscrito ainda, por favor, se inscreva aqui embaixo. Bom, gente, vamos lá. Hoje eu vou comentar com vocês os livros que foram lidos em 2020. Eu confesso que eu gostaria de ter lido muito mais coisa, mas 2020 foi um ano assim bem atípico, não só para mim, mas para todo mundo. Eu sou professora, para quem não sabe, e a gente teve que se adequar a esse novo formato de quarentena, pandemia, aula online, e foi um dos motivos pelo qual eu decidi voltar com o canal. Eu criei o canal em 2015 e aí eu tenho alguns vídeos que eu até coloquei no privado porque são muito vergonha alheia e por falta de motivação, por não dar conta de fazer isso ou aquilo, falta de interesse até, eu acabei não dando continuidade com o canal naquela época. E com o incentivo de uma amiga muito querida, ela me encheu o saco, ela me incentivou muito, ela ficou no meu pé, não, você vai criar o canal. Quando eu me vi numa situação em que eu precisava editar vídeo, que eu precisava gravar vídeo para a escola e eu não sabia por onde começar, então eu acabei decidindo criar o canal literário para que eu pudesse também treinar como que eu ia me comportar na frente da câmera para dar aula para os alunos, para gravar vídeo para os alunos, dar aula via Zoom, e acabou que eu gostei muito de gravar vídeo, então eu acho que tudo tem a sua hora, né? Em 2015 eu não estava pronta para isso, eu não estava preparada para isso, e o momento certo foi agora. Bom, então nesse vídeo eu quero comentar com vocês as minhas leituras de 2020. A primeira parte do ano para mim foi bem complicada porque eu tive que cuidar da minha mãe, que ela fez uma cirurgia muito pesada, e logo em seguida veio quarentena, pandemia, então as minhas leituras não engatavam, eu não estava dando conta de dar continuidade. Mas aí eu falei assim, não, eu preciso fazer aquilo que eu gosto. E aí eu anotei aqui no meu caderninho, que vai ser a minha cola, meu caderninho do Harry Potter, que vai ser a minha cola para eu lembrar o que foi lido. Não tá na ordem certinha do que eu li primeiro até a minha última leitura, mas eu vou comentar com vocês. Então vamos lá por livros, né? A categoria de livros. Eu vou colocando as capinhas aqui para que vocês possam visualizar melhor. Então vamos lá, aqui em primeiro lugar está o Verity. O Verity, ele é um livro novo que foi lançado esse ano, né? Um livro da Colleen Hoover. E esse livro, ele é um suspense, um thriller. Então, conta a história de uma escritora, uma jovem escritora, que ela estava sem trabalho, né? Ela estava ali um pouco desesperada com as contas para pagar e um belo dia ela recebe uma proposta de escrever no lugar de uma escritora muito famosa, né? Então ela recebe essa proposta de escrever no lugar dessa mulher, então era para ela ser um pseudônimo dessa mulher, só que as condições seriam que ela deveria ir para a casa dessa mulher e trabalhar no escritório dela. Então essa mulher, ela tá acamada, ela tá ali meio que vegetando, ela sofreu um acidente, ela tá numa situação muito difícil, muito complicada, e aí depois que essa escritora fica super animada, né, que vai resolver todos os problemas financeiros dela, vai resolver tudo, e aí ela vai para a casa dessa mulher, só que quando ela chega lá, ela começa a perceber que algumas coisas estranhas acontecem nessa casa e já aconteceu nessa casa. E, gente, vai acontecendo umas coisas assim medonhas em relação tanto à mulher que tá na cama, quanto o marido dela, bonitão, e essa escritora que chegou lá para trabalhar. Então ela vai descobrindo, né, documentos ali no escritório dessa mulher, e assim, eu gostei bastante, foi o primeiro livro da Colleen Hoover que eu li, e eu recomendo muito para vocês o Verity.
Eu vou deixar linkado aqui para vocês, quem se interessar por algum livro e tudo mais, para que vocês acessem a minha loja lá na Amazon, e aí se você comprar através do link, você vai ajudar o canal de forma financeira, ok? Então vamos lá, o segundo livro que eu li foi A Prometida, da Kiera Cass. Esse livro, ele tem uma pegada ali bem parecida com A Seleção, só que na minha opinião a Seleção é muito mais interessante, é muito mais legal, e A Prometida ela tem essa história, essa pegada de reis, rainhas, reinos, súditos e tudo mais. Então vai ter continuidade, né? Esse livro ele foi lançado há pouco tempo, né? Então eu tive acesso esse ano e eu confesso para vocês que eu não sei se eu gostei muito, assim. É legal, é ok, é bacana, mas eu prefiro A Seleção. Então tá aí a minha recomendação também, leia, né? Vai que você gosta e tire suas próprias conclusões em relação a isso. O terceiro livro foi Uma Mulher no Escuro. Uma Mulher no Escuro é um livro do Rafael Montes. Rafael Montes é um escritor brasileiro e é um cara, assim, sensacional. E foi o primeiro contato que eu tive com ele. E esse livro, ele conta a história de uma moça que ela, quando criança, né, no aniversário de 4 anos dela, ela vê toda a sua família sendo assassinada. Então, o pai é assassinado, a mãe é assassinada e o irmão é assassinado. A única sobrevivente é ela, e ela vai ser criada por uma tia. E essa moça, ela cresce cheia de traumas e medos e incógnitas que ela não sabe direito o que aconteceu no passado. Então, ela tem medo de se aproximar de algumas pessoas. Então, ela se vê ali numa situação muito difícil. Ela trabalha num café, então a vida dela é ir para esse café, ir para casa e visitar a tia, que ela tá numa espécie de casa de repouso para idosos e tudo mais. Então ela não tem tempo de cuidar da tia ali em tempo integral, ela não tem tempo de cuidar da tia ali por 24 horas. Então, por opção da própria tia, então ela foi para esse lugar. Então a Vanessa, ela tem ali a sua folga, se eu não me engano o nome dela é Vanessa. Então ela tem a sua folga toda quarta-feira. Então nas quartas-feiras ela vai nesse local, ela vai visitar a tia Lúcida, elas conversam sobre vários assuntos, mas essa moça ela não deixa ninguém se aproximar dela. E as coisas que vão acontecendo no livro, as coisas que vão se desenrolando são muito interessantes. Eu gostei muito de Uma Mulher no Escuro, eu recomendo bastante. E o que é legal, né? Esse tipo de história vindo de um escritor brasileiro, que é o mesmo escritor daquela série Bom Dia, Verônica, né? Então, Bom Dia, Verônica, ele escreveu o roteiro junto com a Ilana Casoy, então tem o livro, né, do Bom Dia, Verônica, então vocês podem ter acesso também, e tem entre outros livros com essa mesma pegada de true crime, thriller, assassinato e tal, para quem gosta mais desse estilo de história. Um outro livro que eu li foi A Gaiola de Ouro. A Gaiola de Ouro é um livro muito interessante. Eu gostei muito, eu não imaginava que eu fosse gostar tanto desse livro. A Gaiola de Ouro, ela é uma história sobre uma mulher que ela está casada, né? Ela era super apaixonada por esse cara também era super apaixonado por ela, então eles formavam ali um casal 20, eles eram um casal assim sensacional, e ela ajudou esse cara a fundar a empresa dele. Então esse cara, ele tem um sócio, e essa esposa, ela ajudou o marido, junto com o sócio, a fundarem uma empresa. Então, depois que eles fundam essa empresa, eles conseguem vários investidores e tudo mais, e eles vão ficando muito ricos, eles vão formando ali uma fortuna muito grande, eles compram, né, um apartamento muito incrível, muito bacana, só que essa mulher, ela acaba engordando. Então, ela vai engordando, ela para de trabalhar porque ele pediu, ela fica cuidando da filha em tempo integral,
ela não faz outra coisa da vida a não ser dona de casa. Então esse cara, ele meio que tem um controle ali sobre a vida dessa mulher. E ela sai do emprego por causa dele. E ela tá sem emprego, ela vive ali por conta da filha e ela ganhou peso. Então esse cara, ele começa a humilhar ela, falar que ela engordou, que ela tá gorda, que ela tá feia. Então eles passam um tempo ali sem transar e tudo mais. E ele começa a tratar ela muito mal. Ele começa a tratar ela muito, assim, de forma bem abusiva. É muito complicado, assim, as partes em que ele trata ela mal, as partes em que ele age com ela de uma forma completamente abusiva, grosseira. Então esse cara, ele começa a trair essa mulher. E do nada, um belo dia, ela descobre a traição desse cara, e esse cara, ele, ó, que bom que você descobriu essa traição, porque eu não tô mais afim, eu não tô mais feliz, eu quero terminar esse casamento, foda-se você, vida que segue. E essa mulher, ela entra em desespero, não, mas como assim, você tá louco, eu te amo, pelo amor de Deus, e ela se humilha muito, mas muito, muito, pra esse cara não deixar ela. E o que é interessante é que esse cara, ele deixa ela com uma mão na frente e outra atrás. E ele vira pra ela e fala assim, olha, eu não vou te dar nada, você não tem direito a nada. Ah, tá, você tem direito às suas roupas. Então você pode sair com a roupa do corpo e com as roupas que você tem ali no guarda-roupa, no closet, e é isso. Então ela fica ali completamente desorientada, ela pega as roupas, ela vai morar numa pensão. Ela pega essas roupas, que são roupas caríssimas e roupas de grife, ela vende essas roupas e é aí que a história começa a ficar interessante. Porque essa mulher, ela dá uma virada, e aí eu não vou contar mais nada, vocês precisam ler esse livro, porque eu achei sensacional, eu achei muito incrível. Ele vai ter continuação, então tô aguardando a continuação. Esse livro eu li no Kindle e eu li muito rápido, mas muito, muito, muito rápido. Então eu acho assim que compensa. Então fica aí a minha super recomendação para vocês de uma leitura que eu fiz esse ano e eu adorei, que é A Gaiola de Ouro. Um outro livro que eu li também foi As Últimas Testemunhas. As Últimas Testemunhas é um livro que eu recebi pela Tag, numa edição bem bonitona, mas tem uma outra edição que vocês podem encontrar. E essa edição conta a história de sobreviventes da antiga Bielorrússia, na época da Segunda Guerra Mundial. Então, esses sobreviventes, eles eram crianças nessa época e eles passaram todo tipo de atrocidade possível que um ser humano pode passar. E o que é pior, você vê que crianças passaram por isso. Então, crianças se separando das suas famílias, crianças vendo suas famílias sendo mortas, crianças vendo suas famílias enterrando os seus mortos, crianças vendo suas mães fugindo para não sofrer a violência sexual, crianças presenciando campos de concentração, crianças de cara com a fome, crianças comendo grama, capim para poder matar a fome, e no inverno não tinha, né, esse capim, então no inverno a situação piorava ainda mais. Então, gente, é um livro, assim, horroroso, mas que vale a pena a leitura para a gente lembrar o tipo de atrocidade que aconteceu e para a gente evitar que coisas desse tipo aconteçam futuramente. Então eu super recomendo As Últimas Testemunhas. Um outro livro que eu li esse ano foi O Sol da Meia-Noite, que é a continuação ali do Crepúsculo. Não chega a ser a continuação, é o Crepúsculo na visão do Edward. O que eu achei interessante nesse livro? A visão do Edward. Então a gente consegue entender o que passava na cabeça desse cara, desse vampiro, quando ele se apaixonou pela Bella. E o que é bem bizarro, porque ele começa a stalkear ela. E, gente, ele começa a seguir, ele começa a vigiar, ele começa a entrar no quarto dela toda noite para ver ela dormindo. Então, assim, gente,
é algo completamente bizarro. O cara stalkeia ela. Mas é interessante ver a visão dele e é interessante ver como que ele reage à mente das pessoas. Então eu achei muito legal ele descrevendo o que cada pessoa ali à volta tá pensando, tá sentindo, enfim. Então essa parte vale a leitura do livro. Mas é um livro que eu não gostaria de ler de novo e, né, não sei. É legalzinho, é legal. Os fãs de Crepúsculo me perdoem, mas é ok, é bem ok. Um outro livro que eu li foi Os Sete Maridos de Evelyn Hugo e se tornou com certeza uma das minhas leituras favoritas de 2020. Os Sete Maridos de Evelyn Hugo é um livro incrível que conta a história de uma mulher que ela veio do nada, ela não tinha nada, e aí ela vai para Hollywood, ela usa um cara que tem interesse nela, então ela acaba casando com esse cara por interesse. Ela é uma mulher muito linda, muito maravilhosa, ela tem um corpo incrível, seios incríveis, um cabelo incrível, então ela é uma mulher que chama muita atenção por onde ela passa. Então a Evelyn Hugo ela usa, né, a sensualidade dela para conseguir o que ela quer, para dar um jeito, né, de subir ali na carreira. Então ela vai levando vários nãos. Ela começa como figurante, aí aos poucos ela vai conseguindo alguns papéis e a gente vai vendo também, né, esse lado dentro da história da Hollywood ali nos anos 60, em uma época em que o racismo era muito grande. Então, assim, o livro ele é dividido em capítulos e cada capítulo ele conta a história de um marido. Tem marido abusivo, tem marido de tudo quanto é tipo, o que é muito interessante, né? O que deixa assim a gente bem preso na história e vale muito a pena. Eu super recomendo esse livro. A minha edição eu recebi ela pela Tag, mas tem uma outra edição que eu vou colocar a capa aqui para vocês, que é onde vocês podem encontrar também, que é bem legal, é bem interessante. Um outro livro que eu li é A Sombra do Vento, do Zafon. É um livro muito interessante, ele é o primeiro livro de uma série de livros do Cemitério dos Livros Esquecidos. E esse livro, ele conta a história de um garoto que ali no aniversário dele, de 11 anos, ele tá bem chateado porque ele não consegue, né, se lembrar ali do rosto da mãe dele. E aí o pai, para poder dar uma animada nesse garoto, pega esse menino e leva num local completamente escondido e que é chamado de o Cemitério dos Livros Esquecidos. Todo tipo de livro censurado, todo tipo de livro proibido, ou todo tipo de livro que as pessoas não queriam mais ler, que não queriam mais ter contato, então era destinado, era levado para esse cemitério, e aí essas pessoas, elas tinham meio que ali uma comunidade e tal, e quando uma pessoa entrava nesse cemitério pela primeira vez, ela tinha o direito de escolher um livro. E aí, esse garoto, ele vai lá e ele escolhe um livro, e o livro que ele escolhe é A Sombra do Vento. E é um livro, assim, muito interessante, e ele fica fascinado pelo autor desse livro, e ele quer entender mais o que aconteceu, o que motivou esse livro a ser levado e a ser deixado ali no Cemitério dos Livros Esquecidos, e é uma leitura, assim, gente, que eu recomendo muito, assim, de verdade. Essa série de livros tem 4 livros, só que cada história ela é independente, então você não precisa necessariamente começar do primeiro livro e ir até o 4º livro. Eu tenho um pouco de toque com isso, então estou começando ele certinho para poder terminar de ler, né, essa série do Cemitério dos Livros Esquecidos, e eu estou muito, muito, muito empolgada. Eu ainda estou lendo e no ano que vem, com certeza, eu vou voltar aqui no canal para comentar com vocês dos outros livros.
Então, dando continuidade aí à minha lista, eu vou falar agora do Minha Sombria Vanessa, e esse foi um livro que me deixou assim completamente arrasada, ele me deixou no chão. Ele é um livro sobre pedofilia, ele é um livro sobre abuso psicológico, ele é um livro sobre injustiças e ele traz sim muitos gatilhos. Então, se você não tiver ali num momento bacana da tua vida, ou se você se sente muito incomodado com esse tipo de livro, eu não recomendo, tá? Eu tenho 2 vídeos sobre esse livro aqui no canal. Um vídeo é um livro das minhas primeiras impressões e o outro livro é sobre o veredito, né? O que eu achei da história, como que eu me senti em relação a essa história. Mas assim, eu recomendo, apesar de ser um livro muito incômodo, eu acho que todo mundo deveria ler esse tipo de história. E o que é interessante é que na capa, aliás, na contracapa do livro, vem escrito que não é uma história de amor, então, para as pessoas não romantizarem, né? Então, é uma história sobre a Vanessa, que tinha 15 anos na época, quando tudo começou, e o professor de inglês dela, que na época tinha 42 anos. E é um livro, gente, medonho, incômodo, bizarro, enfim. Leiam e depois vocês me contem aí o que vocês acharam. Um outro livro que eu li esse ano também foi o Pessoas Normais. Os Pessoas Normais, ele foi um livro assim que ele trouxe um quentinho pro meu coração, apesar de ser um livro que ele é bem incômodo, porque você fica agoniada, porque o que falta de diálogo entre o casal principal da história não está escrito. Então, assim, a Marianne, ela na escola, ela é uma garota completamente não popular, ela é uma garota completamente solitária, ela sofre bullying, e o cara pelo qual ela se apaixona, ele é filho da empregada que trabalha na casa dela. Então, de vez em quando, ele aparece lá para buscar a mãe, então eles conversam ali naquele momento, mas na escola ele não fala com ela. E na escola ele é completamente popular. E ele é o cara bonitão, é o cara que chama a atenção ali das meninas, chama a atenção das garotas. Então, eles vão tendo ali um relacionamento escondido e tudo mais. E, gente, sério, dá uma dor no coração tão grande, porque você fica, mano, se vocês conversassem, se vocês explicassem ali o que tá acontecendo, talvez vocês não estivessem passando por tudo isso, né? E aí saiu uma série, essa série é tão boa quanto o livro, ela é muito fiel ao livro, e vocês encontram a série no Stars Play, tá? Agora o Amazon Prime, ele tá com o Amazon Channels, né? Que vocês conseguem acessar ali os canais dentro do Amazon Prime. E, galera, aí você paga a parte, né? Você assina a parte e tal, mas eu recomendo, assim, muito, 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 muito mesmo, Pessoas Normais. Bom, gente, o próximo livro que eu vou comentar que eu li esse ano é uma canção de Natal ou um conto de Natal do Charles Dickens. Eu comentei sobre esse livro no mês de outubro, no mês do terror, no mês do horror. É uma história de Natal e de fantasmas. Então conta a história ali do Scrooge, que ele era um cara completamente avarento e de mau humor, tudo estava ruim, tratava todo mundo mal. E aí, um belo dia, o cara que era parceiro dele em vida, né, então aparece para ele em forma de fantasma. São 3 fantasmas que vão vir aqui visitar você. Então, o primeiro fantasma é o fantasma dos natais passados. O segundo fantasma é o fantasma do Natal presente e o terceiro fantasma é o Natal dos natais futuros. E aí, o que acontece nessa história é muito interessante. Tem um filme também, que o filme ele foi produzido pela Disney. Então, quem tem Disney Plus pode acessar e assistir esse filme. Eu vou colocar aqui a capinha do filme também para vocês. O filme é muito bonitinho, é muito legal, é muito incrível.
e eu super recomendo. É um dos livros mais legais e eu recomendo para todo mundo, para quem é criança, adulto, jovem, adolescente, whatever. Leiam Uma Canção de Natal. Um outro livro que eu vou comentar com vocês é Uma Mulher na Janela. Esse livro ele conta a história de uma mulher que ela tem medo, assim, ela tem fobia de sair de casa, ela tem pânico de sair de casa. Então aconteceu uma coisa ali com ela, uma situação X, o que a motivou a ficar dentro de casa. Então tudo que ela precisa, ela compra online, desde bebidas alcoólicas a remédios, mercado, tudo. Ela faz online, ela por nada ela sai de casa, ela tem muito medo, ela tem muito pânico. E aí ela começa a vigiar a vida dos vizinhos. E um belo dia ela presencia um assassinato na frente da sua casa, né? Então ela tá vendo dentro da casa dos vizinhos, né, através da janela. E aí ela presencia esse assassinato e ela chama a polícia, ela tenta conversar, tenta, né, de uma forma completamente desesperada. O que é interessante é que ninguém acredita nela. E aí, você como leitor também, você começa a se questionar, e aí? Isso é algo da cabeça dela ou realmente isso aconteceu? Então eu super recomendo Uma Mulher na Janela para vocês. Um outro livro que eu li esse ano foi o Psicose, eu também li ali no mês de outubro, no mês de horror. Na realidade foi uma releitura, o Psicose, eu gosto muito desse filme e do livro, então o filme ele é muito fiel ao livro, então eu super recomendo. O filme é em preto e branco, então vocês conseguem encontrar o filme na Netflix, é muito legal, é muito bacana. E aí conta a história de uma moça que ela tava doida para casar, ela queria muito se casar, e o namorado dela, ele, por algum motivo, ele ficava enrolando, dando desculpas e tal. Não, a gente tá sem dinheiro, não, eu preciso pagar umas contas e não sei o que, blá blá blá. E ela, mano, eu quero casar com esse cara. E ele não faz nada pra gente se casar. E aí ela trabalhava em uma imobiliária e na época o dono dessa imobiliária ele vende uma casa por $40 mil. E pra época, hoje em dia $40 mil é muito dinheiro, mas pra época era muita grana mesmo. E aí o chefe dela pede, né, olha, por favor, deixa esse dinheiro lá no banco antes de você ir para casa e tal. E aí ela fala, olha, eu não tô me sentindo muito bem, eu não tô muito legal, tudo bem se depois do banco eu for embora? E aí o chefe dela, tudo bem, vai no banco, depois você pode ir embora. Isso era sexta-feira ali, depois do almoço, né, sexta-feira à tarde. E aí ela tem a brilhante ideia de fugir com esse dinheiro. E aí ela arruma as coisas dela, pega essa grana, pega o carro que ela tem e se manda. Simples assim. E aí ela chega numa outra cidade, ela deixa o carro dela lá nessas lojas de compra e venda de carro. E aí ela compra um outro carro, assim, toda agoniada, toda preocupada. E aí ela sai dirigindo sem rumo, ela não tem ali muita noção de onde que ela vai, para onde ela vai, o que que ela vai fazer. Até que ela acaba se perdendo, né? E chove bastante, chove muito. E aí ela acaba entrando em uma rodovia que não é tão movimentada. E aí ela encontra o famoso Bates Motel. E aí vocês têm que ler o livro ou assistir ao filme para saber o que que vai acontecer. Mas é aquele famoso livro daquele cara, o Norman Bates, e que sim, é muito interessante, é muito bacana, é um dos meus livros favoritos da vida. Um outro livro que eu li também esse ano foi O Velho e o Mar, que é uma leitura que também foi uma releitura. Eu estava muito afim de reler esse livro, eu li ele pela primeira vez na faculdade, e aí eu li de novo, e toda vez que eu leio esse livro eu tenho a mesma sensação, assim, é muito bacana. Eu já li esse livro 3 vezes. E conta a história, né, de um velho que ele tá ali completamente debilitado, ele já foi casado,
Só que ele é um cara muito simples, a cabana onde ele vive é muito simples, ele não tem muitos recursos, e como ele já está há uns 80 dias sem pescar nada, ele já começa ali a sentir os efeitos desse problema. Então ele é um cara que ele começa a passar fome, ele não tem ali o que comer, falta remédio, falta tudo, e ele tinha um garoto, né, que ele tinha contratado para ajudá-lo. Então, quando a família desse menino percebe que esse cara não tem como pagar, que não tem como, que ele não tem recursos, e aí a família desse garoto fala para ele não trabalhar mais para esse velho, só que esse garoto ele cria ali uma relação de amizade com ele e ele decide ajudá-lo. Então, vira e mexe, ele leva ali uma comida, leva alguma coisa ali para ajudar esse cara da melhor forma possível. E aí, como todos os dias, ele vai para o alto mar para tentar pescar alguma coisa. E aí ele pesca um peixe, que eu vou colocar a imagem do peixe aqui para vocês. Só que acontece algumas coisas ali durante o trajeto, durante a volta, e é bem emocionante, é bem triste também, mas é uma leitura que eu super recomendo para vocês. Agora a gente vai para a categoria de contos, os contos que eu li esse ano. Na realidade eu li pouquíssimos contos e eu li os contos para o canal. O primeiro conto que eu tenho aqui na minha listinha é O Baile da Morte Vermelha. O Baile da Morte Vermelha é um conto do senhor Edgar Allan Poe, que é um cara assim, um escritor que eu gosto muito. E esse conto, ele conta a história de uma doença muito complicada e que se alastrava muito rápido. E essa doença, quando ela acometia as pessoas começavam a sangrar por várias partes do corpo até a morte. Então, por isso que o nome do conto é O Baile da Morte Vermelha. Você encontra esse conto também com o nome de O Baile da Morte Rubra e tem outros nomes por aí também. Então, o cara ali, meio que o Lorde, o rei, ele decide que ele simplesmente ele não vai morrer dessa doença. Ele convida 1000 pessoas, mais ou menos, para ficar com ele ali dentro daquele castelo, dentro daquela propriedade. Esse cara, ele fecha as portas, então ninguém consegue entrar, ninguém consegue sair. E quem ficou do lado de fora, que lute, que se vire, né? E aí esse cara, ele fica ali, né, todo feliz e tal, porque essa doença não vai chegar até eles. Então, um belo dia, ele decide dar um baile e as pessoas estão um pouco apreensivas em relação a isso, mas ele decide dar um baile assim mesmo. E aí, em um dado momento, entra uma figura nesse baile que não estava entre os convidados. E o que acontece, gente, é algo assim bem bizarro. Então eu super recomendo para vocês esse conto. Um outro conto que eu recomendo para vocês também é A Missa das Almas. A Missa das Almas foi um outro conto que eu li no mês de outubro para o Halloween e conta a história de uma mulher que ela sempre frequentava as missas, ela sempre ia nas missas, e aí um belo dia ela estava deitada, ela estava ali dormindo e ela escuta o sino da igreja tocar e quando ela percebe é de madrugada e ela acha estranho, ela, caramba, mas o sino tá tocando a essa hora, como assim tá tocando a esse momento? Mas ok, né, ela levanta, ela se veste, ela vai até a igreja. O conto detalha que apesar de estar escuro, ela conhece aquele caminho muito bem. Quando ela chega na igreja, ela não reconhece as pessoas que estão trabalhando no altar, ela não reconhece o padre e ela não reconhece as pessoas que estão sentadas ali. E quando ela se dá conta, o cara pelo qual ela foi apaixonada, era o amor da vida dela e que já tinha morrido, está sentado do lado dela. Esse é um dos meus contos favoritos da vida e eu super recomendo para vocês também, tá? Esse conto, vocês encontram ele naquela coletânea de contos fantásticos. Eu vou colocar aqui a capinha para vocês, vale super a pena. Um outro conto também que eu li esse ano
e que tem vídeo no canal também, é Os Mortos, de James Joyce, que é um conto de Natal e conta a história ali de uma família que recebe os familiares para a ceia de Natal, porém as pessoas ficam se alfinetando, as pessoas ficam tentando mostrar que são melhores que as outras. É muito interessante, eu super recomendo. Vale muito a pena e assim, gente, James Joyce eu não tenho nem o que comentar. Vale super a pena. E o que eu li de HQ esse ano foram as HQs da Turma da Mônica. Então eu li Tina Respeito, que é uma HQ que vai te deixar assim no chão, que conta ali um pouquinho sobre como que eu poderia falar? Assédio sexual, eu acho que esse é o termo correto, sobre assédio sexual no trabalho. A outra HQ que eu li é Capitão Feio 2. Eu vou colocar as capinhas das HQs, eu não vou entrar em detalhes, senão eu vou acabar dando spoiler. Essas HQs, elas têm ali entre 80 e 90 páginas, então são HQs bem curtinhas. Uma outra HQ que eu li são Clássicos do Cinema, não faz parte do selo Graphic MSP, mas é uma HQ da Turma da Mônica, faz parte do selo Clássicos de Cinema, que é o Terrir, que é uma HQ muito bonitinha sobre as histórias famosas de terror, só que de um jeito bem engraçado. Uma outra HQ também que eu li da Graphic MSP do Cascão é Cascão Temporal. Essa HQ, ela é muito bacana, ela fala ali sobre sobre julgamentos, né? Você não julgar os outros de forma precipitada. É muito interessante e é uma das HQs mais bonitas que eu já li da Graphic MSP. A outra HQ que eu li é o Penadinho Lar, muito bonitinho, que é a continuação, né, do primeiro Penadinho. Então, é muito bonitinho, muito legal ver a galera lá reunida no cemitério e tal, é bem bonitinho. E a última HQ que eu li esse ano foi o Astronauta 5, que é uma série, né, de histórias do astronauta da Turma da Mônica, e já tem uma pegada aí de ficção científica. Para quem gosta desse assunto, é muito legal, é muito interessante, e eu super, super, super recomendo. Então é isso, gente, essas foram as minhas leituras de 2020, gostaria de ter lido mais, sim, mas infelizmente, né, a cabeça não estava tão legal aí por conta da pandemia, mas o ano que vem eu prometo ler mais e tirar o atraso de algumas leituras aí que eu já coloquei em andamento e que eu já tenho em mente. Então eu tenho anotado aqui no meu caderninho o que eu quero ler, o que eu vou ler aí com o tempo para fazer vídeo para o canal. E é isso, então ano que vem com certeza vai ser um ano de muitas leituras aqui para o canal. Ok? Eu espero muito que vocês tenham gostado, agradeço muito se você assistiu o vídeo até o final, e um beijo e até a próxima. Tchau!